Querida aluna, querido aluno, tudo bem? Estou aqui para falar hoje da reação de substituição em aromáticos. Hoje vamos continuar a reação de substituição. Espero que você tenha visto a playlist aqui anterior a essa, né? Sobre reações de substituição, cloração, alquilação, nitração. A gente vai continuar aplicando essa reação em compostos orgânicos. A gente vai continuar fazendo a substituição, só que agora em alguém especial. A gente vai fazer a substituição no benzeno. O benzeno, para quem não se recorda, é um ciclo com 6 carbonos e 3 duplas ligações alternadas. Então tenho dupla, não, sim, não e sim, não, certo? 3 duplas alternadas. Isso faz com que cada carbono tenha um hidrogênio. E a substituição vai acontecer exatamente no hidrogênio. Então, por exemplo, aqui, ó, eu escolho esse hidrogênio, já que são todos iguais. Ó, todos os hidrogênios são iguais, certo? Então você vai fazer a primeira substituição. O que seria a primeira substituição? Eu vou escolher um hidrogênio, eu deixei um ali, ó, em evidência. Lembra que quando você representa na forma de bastão, não precisa colocar o hidrogênio. Subentende-se que ele está lá. Então o hidrogênio está lá, eu tenho 6 hidrogênios aqui, exatamente. A forma do benzeno é C6H6. E o que vai ocorrer aqui? Um cloro, né? Aqui é uma cloração ou halogenação. Um cloro desses dois vai atacar o carbono. Então, um desses cloros vem aqui e ataca o carbono. O cloro substitui o hidrogênio sai, ó. Então o hidrogênio sai e o hidrogênio vai se ligar ao cloro que não entrou. Como são dois cloros, é Cl2, um entra, o outro não. Então isso é um padrão já que você está estudando em reação de substituição, você viu nos vídeos anteriores, é um padrão, aqui é uma reação em que um cloro substitui um hidrogênio. Pronto, ó, uma halogenação, porque eu estou deixando um halogênio, um elemento da 7A da tabela periódica no composto orgânico. Acompanham essa? Tranquilo até aqui? Ó, a gente vai fazer uma nitração agora. O que é uma nitração? Quando eu reajo um composto orgânico com ácido nítrico. É idêntica à nitração que a gente acabou de estudar. Todas as reações que a gente acabou de ver funcionam muito bem para o benzeno. Então, ó, aqui se divide em HO e NO2. Quem entra? O NO2. Então, o NO2, ó, o NO2 aqui, ele vai atacar o meu carbono, qualquer um deles, né? E esse carbono vai ceder, vai perder o hidrogênio. Saindo o hidrogênio, vai se ligar no OH. Por isso que sobra água aqui no final. O hidrogênio que se desprende aqui, ó, do composto orgânico, que a gente chama de substrato, ele vai se ligar ao OH do reagente formando água. E o composto ficou nitrado, virou um nitrocomposto. Aqui é um aleto, aqui é um nitrocomposto. Isso pode acontecer também com as outras reações que a gente já estudou. Então não é só com cloro e com ácido nítrico. Pode ser com ácido sulfúrico, pode ser com Br2, pode ser uma alquilação, pode ser uma acilação. Então pode ocorrer com todos os que a gente já fez. Primeira substituição, não tem segredo nenhum. Sai um hidrogênio, entra um grupo ligante e esse hidrogênio vai se ligar ao que sobrou, ao que não entrou. Ok? Acompanhou até aqui? Benzeno, todos os hidrogênios são substituíveis. Ó, maravilha. Vamos para a segunda substituição? Ou se o composto já apresentar um grupo. Então, ó, quando a gente fala segunda substituição, eu tenho que entrar num tema chamado grupos dirigentes ou grupos ativadores. Pode ser que você, na hora de estudar, encontre como grupos ativadores. O que é um grupo ativador? Um grupo ativador é um ligante pré-existente. Ou vindo de uma reação de substituição, por exemplo, eu pego esse aqui, clorobenzeno, ou pego nitrobenzeno. Eu pego um composto desse que já tem um substituinte, já tem um ligante, e eu tenho as posições relacionadas no benzeno em relação, com referência a esse grupo ligante. Por que eu escolhi a letra A? Para dizer que o grupo que está ali, ele é um ativador. Um ativador. Ele ativa as posições ortho-para ou meta. Você se lembra quais são essas posições? Ó, então revisãozinha rápida aqui. Tendo um grupo referência, as posições que estão logo ao lado são as posições chamadas de orto. Tudo bem? Então, ó, a referência podia estar em qualquer carbono. Ao lado da referência, as duas posições chamadas de orto. A outra posição, a próxima, é chamada de meta.
as duas posições, aqui ó, chamada de meta. E a oposta é chamada de para. Então eu tenho 3 posições, orto, meta e para. Desde que exista um ligante no benzeno, uma referência. Então não pode ser tudo hidrogênio, ó, como estava aqui, que daí não tem orto, meta e para. A partir do momento que eu já vou partir de um composto, que já tem aqui um ligante, eu tenho posições orto, meta e para. E é em cima dessas posições que eu vou trabalhar. Por quê? Porque meu composto aqui, ó, ele pode ser um ativador, que é orto-para, e ele pode ser um ativador, que é meta. Como assim? Então vamos lá. Se esse grupo A for um CH3, um C2H5, que é um etil, se ele for um OH, que no caso faria um fenol, né? Um fenol. Se ele for um Cl, um Br, se ele for um NH2, que seria uma amina, um NHR, quer dizer que é uma amina secundária, esse R é um ligante, né? É um radical do tipo carbono, então pode ser um NH seguido de CH3, de 2 carbonos, de 3 e por aí vai. E se ele for um éter, que é O e C, então qualquer um desses que tiver aqui, as posições vulneráveis, as posições ativadas para receberem a reação de substituição são as posições orto e para. Então, independente com quem eu faça a reação, tá? Pode ser uma cloração, pode ser uma nitração, ele não vai entrar em qualquer carbono. Ele não substituirá o hidrogênio de qualquer carbono. Ele substituirá o hidrogênio nas posições orto e para. Eu vou fazer exemplo, tá, de reações com orto para dirigentes. Então, orto para dirigentes quer dizer que entra na posição orto e na posição para. Se o grupo ativador for um desses, ó, o NO2, CN, HSO3, que é o sulfônico, CHO. CHO é o jeito de representar um aldeído. Não é COH, é CHO. Então, CHO e COOH, que é a forma resumida de apresentar um ácido carboxílico. Se for um desses, o grupo ativador, a reação, né, assumirá uma substituição na posição meta. Então aqui, quando eu digo grupos dirigentes ou grupos ativadores, são os grupos que já existem que vão determinar aonde será a substituição. Então a substituição ocorrerá em orto-para, ou seja, pode dar 2 produtos diferentes, ou a substituição ocorrerá na posição meta. Vamos lá, vamos fazer umas reações, ó. Vamos fazer que depois eu vou dar umas dicas para vocês de como lembrar de todos esses grupos orto-para dirigentes, ok? Bom, deixa eu dar licença para você tirar um print da tela, seguindo o padrão, ó. Para você fazer as suas anotações, anote aí os grupos orto para dirigentes e meta dirigentes, tá? Os grupos que estão aqui, mas eu vou dar dica, tá? Vou te dar a dica, essa é a função, é facilitar a sua vida na química orgânica. Então vamos lá, me acompanhe aí para as reações. Quadro montado, com as reações orto para dirigentes, com a reação meta dirigente. Então, exemplos. Perceba o seguinte nesse quadro, eu fiz aqui uma cloração e uma nitração. Aqui eu fiz uma cloração e uma nitração, para mostrar para você que não depende do reagente, depende do substrato, depende do composto orgânico. Então a posição em que o cloro vai entrar não depende do cloro, depende do NO2. A mesma coisa aqui, a posição em que o cloro vai entrar não depende do cloro, depende do CH3, ok? Então aqui, tolueno ou metilbenzeno, é o nome comercial do tolueno. Do metilbenzeno, então o nome comercial dele. Ó. O que acontece? O CH3, o carbono ali, ele é um orto-para dirigente, ou seja, ele deixa vulnerável, ele deixa as posições orto e para, em relação a ele, tá? Então você tem que olhar onde está o seu ligante está aqui, ó, o CH3, então ele é a referência. Ao lado dele, as posições chamadas de orto. Oposto a ele, a posição chamada para. O cloro que está aqui, um cloro vai entrar. Você se lembra como é essa reação, né? Então, ó, Cl2, vamos colocar aqui, ó, Cl com Cl, né? Cl2 é Cl ligado a Cl. Um cloro vai atacar. Então, ele ataca a posição orto. Você pode escolher uma das duas, tanto faz, ó. E ele ataca a posição para. Então, eu tenho 2 possibilidades de produtos aqui. Ele entrando na orto, tá aqui, ó, cloro entrando na orto.
O hidrogênio que saiu, porque tem um hidrogênio aqui que será substituído, vai se ligar ao Cl que não entrou, formando o HCl. Então perceba, é a mesma coisa que a gente tem feito em todos os casos, só que em uma posição pré-definida, estabelecida pelo ligante CH3, que é um ortopara dirigente. Já a outra possibilidade é o cloro entrando na opção para. Então o cloro vai entrar aqui, ó, na posição para. E o hidrogênio que sai daqui vai se ligar ao Cl que não entrou. Então eu tenho um e outro. Normalmente, quando ele pede para você montar o exercício, dar a resposta disso, dar os produtos formados, você precisa dar os dois. Você precisa dar na posição orto, orto-cloro tolueno ou orto-cloro metilbenzeno, e aqui para-cloro tolueno ou para-cloro metilbenzeno. Os nomes são esses. Então, as duas reações, ou no caso, os dois produtos dessa reação, essa reação me dá dois produtos. Esses são os dois produtos. Na posição orto e na posição para. Isso sempre acontece quando o ligante que já existe aqui, o grupo ativador, é um grupo orto-para. Peguei mais um exemplo, o NH2. Só que para mudar um pouco, né, a estética do exercício, eu coloquei o NH2 um pouco no que a gente colocaria aqui. É que ele é simétrico, né? O benzeno é simétrico. Qualquer carbono que eu colocasse dava a mesma coisa. Mas eu só coloquei ele aqui, ó, do ladinho, para mostrar para você que as posições orto e para são em relação ao NH3. Então, ó, posição orto, essas duas, vizinhas ao ligante. E a posição para é o oposto, então a posição para está aqui, ó. Quando o HNO3 for reagir com essa substância, né, que é o benzenamina, no caso, o NO2, que é o grupo que vai entrar, lembra, ó, que quando é a reação com HNO3, na realidade você separa HO e NO2. É o grupo NO2 que é o grupo que substituirá. Onde ele entrará? Nas posições orto, escolhe uma das duas, que elas são iguais, e na posição para, em relação ao NH3. O NH3 é que diz, ó, essas duas posições vizinhas são chamadas de orto e a posição oposta é chamada de para. Então, como o NH2 é um grupo ortopara dirigente, eu também terei dois produtos. O NO2 entrará na posição orto, que é essa posição, ó. O NO2 na posição orto, em relação ao NH2. Logo, o que sobra é água. Por que mesmo água? Porque sai um hidrogênio daqui, da posição orto, e se liga ao OH que não entrou. Sai água. E a outra possibilidade é o NO2 entrando na posição para. A posição para em relação ao NH2, ó, que é o que já está ali, é aqui, ó. NO2 entrou na posição para. E também subproduto formado água, porque vai sair o hidrogênio da posição para a entrada do NO2 e esse hidrogênio vai se ligar ao OH formando água. Entendeu aqui? Tudo bem? Revisando rapidinho, ó. CH3 é um ortopara dirigente, então independente de quem for entrar, entrará na posição orto e para. Terei dois produtos formados, orto e para. Ácido nítrico, reação com um substituinte já existente que é o NH2. O NH2 é um ortopara ativador, um ortopara dirigente. Então, o NO2, que é o grupo que entrará, ele substituirá o hidrogênio da posição orto e da posição para, dois produtos formados. Poderia ser qualquer outro reagente que a gente já utilizou nesse processo de aprendizado de reação de substituição. Poderia ser um BR2, poderia ser um ácido sulfúrico, que seria sulfonação, poderia ser uma alquilação, uma acilação. Então poderia ser outro reagente, mas as posições seriam essas, orto e para. Ok? Tudo bem? Vamos continuar? E na posição meta? Essa é mais fácil porque só dá um produto, né? Um produto direto, né? Vindo do substrato. O NO2 é um grupo meta-ativador. Onde está a posição meta aqui? Orto é a vizinha, meta é a próxima. Não? Então as duas posições aqui, ó, são posições meta. Eu estou reagindo com Cl2 para manter a ordem, né? Para manter a lógica. É o mesmo reagente aqui, ó, Cl2. Um cloro vai atacar a posição meta. Vai substituir esse hidrogênio. Então o cloro entrará na posição meta. Tanto faz, né, qual das duas, meta do lado esquerdo ou do lado direito. É a posição meta em relação ao NO2.
sobrando HCl. HCl, ó, tá vendo? Porque sai o hidrogênio e fica com cloro que não entrou. A mesma coisa vai acontecer aqui, um pouco mais elaborado, né? Eu tentei seguir o mesmo modelo do primeiro aqui, ó, colocar o NH2 mais do lado direito, né? Num outro carbono, eu fiz a mesma coisa aqui. Só para mostrar para você que a posição meta se dá em relação a esse composto. Ele está na referência, as duas posições vizinhas são posições chamadas de orto, e a meta são essas duas nesse caso, ó. Então aqui é a posição meta, ó, e aqui também é a posição meta. Ok? A oposta seria a para, né? O HNO3, já fizemos algumas reações. Então, separa, né, em HO e NO2. O NO2 vai entrar onde? Na posição meta. Então, o NO2 atacará a posição meta, que nesse caso é essa, por causa do ácido carboxílico aqui. Ótimo, então a posição meta será essa, então o NO2 entrará aqui. E também, nesse caso, né, sobrará água. A água que sobra é porque o hidrogênio saiu e se junta ao OH que não entrou do ácido carboxílico. Perceba, o padrão da reação é sempre o mesmo. O que vai formar no produto e o que vai sobrar de subproduto é sempre a mesma coisa. O que muda, nesse caso, nesse exemplo, são as posições. Eu falei que eu ia deixar para o final uma dica extremamente importante, muito importante para você poder acompanhar esse processo, porque os alunos normalmente reclamam, né? Ou falam, professor, é muito difícil decorar quais grupos são ortoparadirigentes e quais ligantes são metadirigentes. Vai uma dica muito importante para você, tem a ver com a eletronegatividade. Eu posso ter um ligante direto, um átomo ligado direto ao anel benzeno, e tem um átomo ligado de forma indireta. Então é importante saber qual átomo está ligado direto e qual átomo está indireto. A minha dica é, se o átomo ligado diretamente no anel benzeno for mais eletronegativo, nesse caso aqui representado pela letra A, então A é mais eletronegativo que B, você terá um ortoparadirigente. Quer ver? Ó? CH3. Quem está ligado direto no benzeno é o C. O C é mais eletronegativo que o H. Então, dos ligantes, o C é mais eletronegativo que H. Logo, ele é o ortoparadirigente. A mesma coisa aqui, ó. NH2. Quem é mais eletronegativo? O N ou o H? O nitrogênio. Então, ele é ortoparadirigente. Esse NH2 é um excelente exemplo, né, um comparativo para esse NO2. Fiz pensando nisso. Também é N, mas do lado é o O. Quem é o mais eletronegativo? O O. Quando o elemento indireto é o mais eletronegativo, do jeito que acontece aqui, ó, representado pela letra B, ele é metadirigente. É o que acontece aqui. Está ligado o N e o N está ligado ao O. O O é o mais eletronegativo. Ele é o elemento indireto ligado. Então, a posição referência é meta. A mesma coisa acontece aqui. Eu tenho carbono ligado direto no anel aromático e oxigênio ligado indireto. O mais eletronegativo é o oxigênio. Por isso ele é metadirigente. Tudo bem? Entendeu essa dica? De novo, ó, então, tem um ligante no meu benzeno. Eu quero saber se esse ligante é ortopara ou ele é metadirigente. Se o elemento ligado direto no benzeno for o mais eletronegativo, ele é ortopara. Se o elemento, o átomo ligado indiretamente no benzeno, tá? For o mais eletronegativo, ele é meta. Lembra da linha de eletronegatividade? A linha de eletronegatividade é importante agora, né? Porque você vai trabalhar com ela, ó. Então, vou colocar aqui em cima. Depende se ele é um Fon-cloro-Brisk pH. Fon-cloro-Brisk pH. Tá aqui, ó. Pode voltar agora nos exemplos todos que eu dei, na lista que eu dei, né? Tava nesse quadro aqui anotado aqui embaixo, de quem são os ortopara e quem são os metadirigentes. Você vai perceber que casa perfeitamente com essa regrinha, tá? Regrinha, por sinal, que você não vai encontrar em todo livro, não. É difícil ter algo escrito desse jeito tão direto, né? Porque há algumas exceções e tal, mas na regra geral isso aqui ajuda demais. Toda vez que eu bato o olho num ligante, eu sei se ele é ortoparadirigente ou se ele é metadirigente de acordo com a eletronegatividade de quem está ligado direto ou indiretamente. Entendeu? Vou te dar licença para você tirar um print dessa tela. Tela absurdamente importante para o seu estudo. Reações de substituição. Tá aí, ó, do benzeno. Muito bem? Ok?
Então, por enquanto é só. Espero que você tenha gostado da aula. Bons estudos e até a próxima!